Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que você está assistindo ou vai assistir esse vídeo. Queria te perguntar uma coisa. Como você reagiria se você estivesse num lugar e de repente chegasse alguma pessoa perto de você e ela dissesse para você assim: olha, eu sou muito melhor do que você, sei fazer tudo melhor do que você e perto de mim você não é nada, você precisa crescer muito ainda, né? O que a gente faria se a gente chegasse, por exemplo, e fosse ouvir um orador ou um pregador e ele chegasse e dissesse com essa arrogância que ele é mais santo do que a gente, que ele é melhor do que a gente, que a vida dele é melhor do que a gente, do que a nossa? O que você sentiria? Bem, eu creio que a gente ficaria com um sentimento bem ruim, né? E eu acho que no mesmo momento a gente perderia o desejo de ouvir essa pessoa. E sabe, eu vou até um texto bíblico e eu chego lá em Mateus no capítulo 26 e Jesus, ele está, segundo o versículo 20, ele está na mesa, assentado, e a palavra de Deus diz que com ele estão os 12 discípulos. E no verso 31, Jesus ele diz o seguinte: olha, essa noite todos vocês me abandonarão. E aí Pedro, no verso 33, ele vira no meio de todo mundo e na presença de todo mundo, e ele diz assim para Jesus: olha Jesus, ainda que todos esses aí te abandonem, eu jamais te abandonarei, jamais. Eu fico me perguntando e pensando, sabe o quê? O que é que os outros 11 discípulos, eles imaginaram a respeito de Pedro e a respeito deles mesmos, quando Pedro se coloca diante de Jesus dizendo o seguinte: olha, eu sou muito melhor do que eles, ainda que todos eles te decepcionassem, eu jamais faria isso, né? E eu fico pensando, sabe o quê? Quantas vezes nós já fizemos isso? E quantas vezes nós fazemos isso? Nós nos colocamos acima dos outros, achamos que somos mais santos do que os outros, que fazemos menos coisas erradas do que os outros, que a nossa vida ela é mais santa, mais dedicada, mais devocional do que a vida dos outros. Às vezes a gente acha até que o nosso ministério é melhor do que o ministério dos outros. E eu fico perguntando, se Jesus ele fosse testar a gente mesmo, né, para saber, porque foi exatamente isso que ele fez com Pedro, sabe? O tempo passou, eles negaram Jesus como Jesus havia dito, Pedro não foi melhor do que ninguém, né? E quando chega lá em João, no capítulo 21, no verso 15, na versão NVI, o Senhor Jesus ele chega perto de Pedro, às margens do mar da Galileia, e ele faz uma pergunta muito interessante, que na NVI o tradutor ele traz da seguinte maneira: Pedro, você me ama realmente mais do que esses? Você me ama realmente mais do que esses? Né? E eu olho esse texto e eu vejo Jesus apontando para Pedro, pedindo a Pedro para voltar ao passado um pouquinho e se lembrar daquilo que ele havia falado: Senhor, eu sou melhor do que eles, sou melhor do que eles. Né? E interessante que Pedro responde o seguinte: sim, Senhor, sim, tu sabes que te amo. Mas o que acontece é interessantíssimo, né? Que Jesus ele pergunta para Pedro mais 2 vezes, ele insiste na pergunta. Embora ele perguntasse diferente da primeira vez: você realmente me ama mais do que esses? Ele, voltando a pergunta mais 2 vezes, ele força Pedro a se lembrar daquilo que Pedro havia falado, e na terceira vez a Bíblia diz que Pedro se entristeceu, e eu acho que talvez aí a ficha de Pedro tenha caído, e ele disse assim: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, né? E sabe, irmãos, amigos, eu creio que Pedro realmente amava o Senhor.
O que faltava para ele era a convicção e a certeza no coração de que ele não era melhor do que ninguém. Uma certa vez, C.S. Lewis ele disse a seguinte frase: se você não se acha o pior pecador do mundo, você precisa se conhecer melhor, né? Mas a gente olharia para C.S. Lewis com mal vontade, né? Afinal de contas, um escritor, embora cristão, a gente poderia colocar a vida dele em xeque. Mas eu vou para a Bíblia e sabe o que eu encontro? Eu encontro Paulo, grande apóstolo, já quase no final da sua carreira, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, e ele diz assim, no capítulo 1 e no verso 15 da primeira carta: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e ele bate no peito e diz: dos quais eu sou o principal. Que Deus abençoe a gente e que Ele dê para a gente o discernimento que Pedro não teve enquanto estava em comunhão com os 12, que foi aprender lá na frente. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós nunca fomos, nós nunca seremos, porque nós somos a pessoa mais dependente da graça e da misericórdia de Deus, porque dos pecadores eu sou, você é o principal. Que Deus te abençoe. Amém.